Bom, hoje nós vamos bater um papo com uma figura muito simpática que é conhecida como Cristiano Nasa. Um cara que não só vive o rock, como o íntimo dele é a própria essência do rock. O cara é vidrado em rock realmente. E é um fã, diríamos assim, até um dos maiores fãs da banda Nazaré, com certeza. Ele vai contar um pouco essa história, vai mandar um recado e vai contar como é que começou toda essa admiração pela banda. E aí, tudo bem, Nasa? E aí, Hugo, é um prazer falar da banda Nazaré em si. É um privilégio, né, para poucos, uma obra tão grande, assim, imensa, com mais de 40 anos de estrada. Bacana. E a história com a banda Nazaré? Qual é a origem desse amor que você tem pela banda e tal, esse colecionismo que você faz e tudo mais? A banda Nazaré entrou na minha vida assim, em torno de quando eu tinha 15 anos de idade. Emissora local, comecei a ouvir as primeiras canções do Nazaré, as baladas românticas, falar da obra do Nazaré. Os caras começaram em 1968 com a banda The Chadettes. Pete Agnew, membro fundador, baixista da banda. Manny Shelton, Manuel Shelton, compositor da banda até os anos 90. Daryl Sitchell, baterista da banda. E o nosso lendário Dan McCafferty, vocalista da banda. Inclusive, as rádios FMs, principalmente, fora as emissoras especializadas, elas sempre tiveram preferência em se tratando de rock, justamente de acentuar mais na programação as baladinhas, né? As baladinhas melosas, vamos dizer assim, até porque a aceitação era maior, né? Porque tem muita gente que curte esse tipo de rock, mas quando começa a ficar mais pesado, daí já fica meio assim, né? Então já restringe o público do rock, né? E isso desde o tempo dos Beatles e tal, desde antes, né, dos anos 50, já havia com Love Me Tender, o Elvis e tal, o pessoal aceitava bem mais as baladinhas do que a parte mais pesada, o rock mais agitado. Inclusive os pais da época, né, que tinham aquele conceito todo tradicional de família, aquela coisa toda. Então a pergunta é a seguinte, então, como a gente conversou antes, você teve essa noção inicial do Nazaré curtindo as baladas, ouvindo no rádio, e depois então você acabou conhecendo as músicas mais pesadas, porque você se interessou pela banda e foi atrás. Como é que foi essa história? Trazendo canções como Dream On, que ficou mais conhecida no Brasil como no restante do mundo, né? E também do carro-chefe Love Hurts, que é um hino da banda, entre tantas outras. Os escoceses do Nazaré eles trouxeram um rock muito pesado, desde o início dos anos 70. Em comparativo, assim, na época só tinha o Led Zeppelin, que se comparava a um som mais pesado. O que aconteceu bastante assim, nos anos 90, essa mudança, foi também a questão da onda punk, que entrou também direto no cenário do rock, né? E o Nazaré buscou se adequar, tanto como bandas como The Ramones abriram o show para o Nazaré. The Purple levou o Nazaré ao Reino Unido em excursão, abrindo os shows do The Purple. Então a mídia local, a mídia do rock, ele chamou tanta atenção os escoceses que após alguns anos o próprio The Purple foi ofuscado pelo Nazaré. Então aí saiu a explosão do rock mesmo, a vertente do Nazaré. Em função também dos maiores rockões de todos os tempos, Rasa Manás. É uma pancada, né? Uma loucura esse som. Agora, me dá uma descrição, o que o vocal de Dan McCafferty traz pra ti como fã dentro do teu íntimo? Qual é a sensação de ouvir o Dan com aquele vocal gutural, né? Aquele vocal rouco, rocker mesmo, cantando e tal, a energia que ele traz na música. Mesmo assim não tendo um reconhecimento global da mídia, ele tem, dentro dessa toda a obra dele, ele conseguiu assimilar as maiores letras, os maiores rockões, as melodias mais românticas. Então assim, é uma voz única do rock, que embalou gerações, né? E assim, é difícil sim, definir Dan McCafferty em uma palavra. Mas assim, eu diria um gentleman do rock, seria um gentleman do rock. Legal. Como é que era o contato que um adolescente tinha com música nos anos 90, por exemplo, no princípio dos anos 90, final dos anos 80, que era através do rádio? Mas conta como é que era essa relação para conhecer uma música nova, para conseguir aquela música. E o som que a gente curtia na época assim, era um som que já estava sendo mandado 6 meses lá na Europa, 8 meses, a gente não tinha esse acesso. Chegava com atraso. Chegava com esse atraso, assim, o que a gente buscava era na livraria, as revistas especializadas na época. O próprio rádio, assim, ele tinha esse tempo, esse time, assim, essa diferença do que estava rolando lá na América, na Europa, para chegar aqui no local mesmo, no público local.
Tá, e como é que era naquela época? Vocês ficavam prontos com uma fitinha lá, reservada, aguardando, hoje vai ter que tocar um som legal aqui, daí e tal, assim, ficava esperando. A boa vontade do locutor e da rádio. Na realidade era essa, de 10 sons que você pedia, a rádio conseguia rodar um, né? Então quando rodava, já pedia que era para gravar, ficava ali na expectativa esperando o locutor, né, rodar o som para você dar o rec ali, né? Até porque era complicado, né, também você ter todos os discos de todas as músicas, sairia muito caro, então esse era um recurso muito usado na época, né? O cara gravava ali para ter aquela música, às vezes não necessariamente ele iria atrás do disco depois, né? Ou só se fosse muito fã, né? Se curtisse muito, daí iria. E tinha um espaço muito grande assim, nas coletâneas. Acho que o que entrou bastante assim, de rock, que conseguiu romper essa barreira do comercial mesmo, foram nessas coletâneas das próprias novelas, né? Exatamente, tinha, por exemplo, Forever do Kiss, que saiu na Rainha da Sucata. Tinha várias músicas assim, o próprio Love Leads to Madness, que é na Sol de Verão Internacional, né, no Nazaré. Então várias músicas foram surgindo, né, com o decorrer do tempo. Always, do Bon Jovi também, acho que era da 4x4 e assim por diante, ia saindo junto, né, e ia sendo divulgado. A primeira banda de rock que entrou na MTV russa em horário comercial foi a banda Nazareth, com o som de Animal. Então essa música bombou na MTV russa? Exatamente, foi a primeira banda de fora da Rússia, de rock and roll, né, que entrou em horário comercial dentro da Rússia. Nos anos 80, ali, com a morte de Bon Scott, do AC/DC, né, que era uma banda promissória, não tinha tanto sucesso que tem atualmente, mas já tinha um nome conceituado dentro do rock and roll. Bon Scott morre e a primeira pessoa a ser contratada é Dan McCaffrey, do Nazareth. E na década de 70, um adolescente que futuramente se tornaria um grande artista no meio do rock, que seria o Axl Rose, que fundou talvez a principal banda de rock ali do final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele curtia ouvir quem? Exatamente, o Axl Rose, ele é um fã declarado do Dan McCaffrey. Ele diz que desde jovem ele sempre escutou a tonalidade de som do Dan. Ele tentou em algumas músicas colocar esse vocal, inclusive o grande sucesso Hair of the Dog, regravado por Axl Rose nos anos 90, e Guns N' Roses, né, demonstraram isso, que ele é um fã incondicional do Dan. Também tem uma passagem bem marcante agora nos 30 anos da banda Metallica, né? O Metallica regravou uma canção, Please Don't Judge Me, do Dan McCaffrey, né, colocou no seu setlist de 30 anos. Em compensação, esses shows no interior, né, o Nazareth teve na turnê Big Dogs, eles estiveram aqui na nossa cidade, aqui ao lado, Passo Fundo, com super shows que a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente todos os integrantes da banda, né, eles tiveram uma atenção bem especial aos poucos que ali estavam, né. Já vinham de outros shows no interior, de um cansaço assim extremo, né? Então, senhores já do rock, eles deram toda a atenção necessária aos fãs. O show foi um sucesso, né? Então demonstrou assim, o paralelo de uma banda famosa, uma banda internacional, né? Que leva o rock indiferente ao lugar, o tamanho do público. Com a mesma acessibilidade, a mesma qualidade de sempre. E a mesma intensidade, né? Era rock and roll ali dos anos 70, anos 80 até o contemporâneo 2013, né? Bacana.